Olá, eu sou João Roberto Mota, estudante do curso de Matemática, e hoje eu vou falar um pouco sobre Hipátia de Alexandria. Bom, essa apresentação ela está dividida em três etapas. Na primeira parte, eu vou falar um pouco sobre quem era Hipátia. Na segunda, que eu intitulei de Uma Mulher Excepcional, eu vou falar um pouco sobre as contribuições de Hipátia para a ciência. E, por fim, entre cristãos e pagãos, eu vou trazer o desfecho de Hipátia. Bom, quem era Hipátia? Eu trouxe aqui uma citação que diz o seguinte, abre aspas, se você perguntar quem era Hipátia, a resposta mais provável será uma filósofa pagã, jovem e bonita, que em 415 foi despedaçada por monges, ou mais genericamente, por cristãos em Alexandria. Então aqui a gente já vê que Hipátia foi uma mulher grandiosa, mas que infelizmente teve um trágico fim. Bom, Hipátia foi uma matemática, astrônoma e filósofa que nasceu em 355 depois de Cristo e viveu até 415 em Alexandria. Ela era filha de um grande matemático da época também, chamado Fion de Alexandria. Fion, inclusive, foi responsável por editar e comentar obras de grandes pensadores, como, por exemplo, Euclides. Hipátia, ela chegou a estudar na Academia de Alexandria, e algo que era raro na época, pelo fato dela ser uma mulher. Mas devido ao fato dela ser filha de Fion e ele ser um matemático, ele ter influência naquela sociedade, Hipátia conseguiu esse feito raro, que foi estudar na Academia de Alexandria, onde mais tarde ela veio a se tornar diretora, certo? E também Hipátia chegou a frequentar a escola napoleônica de Atenas, que é o que eu vou falar aqui nesse slide agora. Bom, alguns autores eles informam que, quando era adolescente, Hipátia viajou de Alexandria para Atenas. E lá em Atenas, ela completou sua educação, né, na Academia Napoleônica, e ela também chegou a se destacar, porque lá em Atenas, Hipátia se esforçou para unificar a matemática de Diofanto com o neoplatonismo. E de que forma ela fazia isso? Bom, ela tentava aplicar o raciocínio matemático ao conceito neoplatônico do uno. E o que vem a ser esse uno? Bom, o uno é a ideia de um único Deus, de onde vai emanar toda a criação. Então, temos um Deus perfeito, de onde vai emanar a luz para a criação dos demais seres, seres imperfeitos, porém que possuem a essência do uno em si. Hipátia, então, nesse período, ela se esforçou para unificar essa ideia do uno com os pensamentos matemáticos. E quando Hipátia retornou para Alexandria, ela já tinha um emprego esperando por ela lá na Academia de Alexandria. Então, ela foi professora antes de se tornar diretora na Academia de Alexandria, e dizem que foi nesse período que ela escreveu muitas de suas obras. Infelizmente, hoje a gente não tem acesso a essas obras de Hipátia, pois muitas delas se perderam ao longo do tempo, mas acredita-se que nesse período ela se empenhou bastante e produziu bastante também. Hipátia ela chegou a ser, inclusive, admirada pelos homens, algo que era raro, uma vez que nessa época a sociedade era extremamente machista. O historiador grego da antiguidade, Sócrates Escolástico, concordava que a sabedoria de Hipátia era excepcional. Inclusive, ela tinha uma ótima habilidade para falar em público, e aqui a gente tem uma citação que diz que Hipátia obteve esses conhecimentos em literatura e ciência que sobrepassou muito todos os filósofos da sua época. Ela explicava os princípios da filosofia aos ouvintes, muitos dos quais vinham de longe para receber suas instruções. Então, vinham homens de outros lugares para ouvir Hipátia, algo que era extremamente incomum naquela época. Então, além dela ser muito inteligente e muito grandiosa, ela chegou a ser, de fato, respeitada e admirada pela sociedade como um todo. Agora, vamos então falar um pouco sobre essa mulher excepcional que ela foi e suas contribuições para a ciência. Eu trouxe aqui mais uma citação de Damácio. Abre aspas, ela não se contentou com a educação matemática que poderia receber de seu pai. Seu nobre entusiasmo a conduziu a outras fronteiras da filosofia. Então, Hipátia, ela buscou ir além do que aquilo que o seu pai, que já era matemático, poderia oferecer. Ela chegou, inclusive, a se tornar
a matemática mais importante de Alexandria e, consequentemente, a principal matemática do mundo naquela época. É uma pena que algumas das suas obras, naquele período, eram intituladas também como se tivesse sido produção em parceria com seu pai, algo que era muito comum. Obras de mulheres serem atribuídas também a homens. Mas isso não significa que Hipátia não trouxe para a gente grandes contribuições. Uma delas foi um novo método de divisão que Hipátia desenvolveu naquela época. Porque como não existia calculadoras, então qualquer melhora que existisse na técnica de se fazer contas era útil. E Hipátia desenvolveu um método novo para realizar grandes divisões. Além disso, ela foi responsável também pela criação do projeto do astrolábio e do hidroscópio. O astrolábio consiste em uma calculadora astronômica. Ela foi utilizada daquela época até o século XIX. E o hidroscópio, como o próprio nome sugere, é um aparato que serve para medir os líquidos. Além disso, Hipátia também trouxe grandes contribuições no estudo das cônicas. Ela tem uma obra chamada Comentário às Seções Cônicas de Apolônio de Pérgamo. E nessa obra contém ensinamentos vitais sobre essas curvas. Mas a contribuição de Hipátia não para por aí. Ela chegou, inclusive, a mapear corpos celestes, a editar livros de grandes nomes, como, por exemplo, Ptolomeu. Ela também era conhecida por ser uma grande solucionadora de problemas, além de ter também uma série de trabalhos em aritmética. Então, a gente consegue ver que ela tem uma vasta gama de contribuições para a ciência, para a matemática e para as outras áreas também, como a astronomia e a filosofia. Mas, infelizmente, como eu comentei, Hipátia teve um fim trágico entre cristãos e pagãos. Na época em que Hipátia vivia, a cidade de Alexandria era governada pelo prefeito chamado Oreste. Oreste, mesmo sendo católico, ele tinha uma boa relação com Hipátia. Então, enquanto Oreste estava no poder, Hipátia conseguia trabalhar, produzir, desenvolver a sua ciência de maneira saudável. Entretanto, com o crescimento do poder católico, o crescimento da igreja, o cristianismo se tornou cada vez mais forte. E a sua figura e a sua força era representada na figura do bispo Cirilo. Cirilo era um homem autoritário e que ele acreditava que somente as suas palavras eram válidas. Além disso, Cirilo tinha um grande rancor por Hipátia, devido ao fato dela, além dele ser machista e ela ser uma mulher articulada com a ciência e tal, ele tinha também inveja por ela navegar com tanta facilidade, com tanta habilidade na complexidade do conhecimento científico. Então, como eu mencionei, o bispo Cirilo já não era muito fã de Hipátia. E essa situação se tornou ainda pior depois que Hipátia, utilizando os dados da astronomia, corrigiu a data da Semana Santa que tinha sido estabelecida por Cirilo. Depois disso, Cirilo começou a propagar entre a população cristã a ideia de que Hipátia era uma pagã demoníaca, além de ser mentirosa, segundo as palavras dele. E essa situação se tornou ainda pior, chegando a esse fim trágico de Hipátia, depois que o prefeito Oreste ele condenou à execução um monge cristão. Então, em retaliação, o bispo Cirilo, que já não era muito fã de Hipátia, acabou instruindo, incentivando fiéis fanáticos religiosos a atacarem Hipátia. Ela chegou a ser arrancada da carruagem que ela estava, foi agredida e assassinada no meio da rua, tendo seu corpo estraçalhado e seus restos mortais, inclusive, sendo lançados à fogueira. Então, infelizmente, foi uma grande perda. Uma mulher extraordinária que acabou tendo esse fim trágico. Aqui eu tenho as referências dessa apresentação e eu espero que, assim como eu, vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a história de Hipátia de Alexandria.